Eu sei que quem está começando na área tem aquela dúvida de que será que eu vou conseguir entregar a tarefa que foi proposta para mim, que me passaram? E quando eu comecei eu também tive essa dúvida. E se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar que você não precisa ter essa dúvida. Meu nome é Willan, eu estou no canal do Blog News. Bom, é bem comum quando você entra na área, na verdade, quando você está para entrar na área, você fica com medo, com receio, achando que você não vai conseguir entregar uma determinada tarefa porque você nunca fez. E esse negócio de você nunca ter entregado uma tarefa, nunca ter feito aquela tarefa específica é bem comum. Na verdade, todos os dias, basicamente, ou quase todos os dias, a gente faz tarefa que a gente não sabe se vai entregar ou não, porque muitas das vezes a gente nunca fez aquilo. Então, toda tarefa que você vai fazer é uma tarefa nova. E aí você tem que trocar o medo pelo desafio, porque nós, desenvolvedores, somos... o nosso combustível é o desafio, porque quando você começa a fazer sempre a mesma coisa, aquilo começa a ficar monótono e começa a ser chato. E é bem comum você fazer coisas que você não sabe. Mas não é tipo, eu vou trabalhar com uma linguagem que eu não sei. Não é bem por aí. Você vai trabalhar com uma linguagem que você sabe, com coisas que você sabe, mas a tarefa específica você nunca fez. Então, basicamente, o que você vai fazer é unir todo o seu conhecimento que você tem em determinadas coisas e juntar naquela tarefa. Então, você não precisa ficar com esse receio de que você não vai conseguir entregar e tudo mais. Além do mais, se você for trabalhar em equipe, obviamente que você não vai trabalhar sozinho, exceto se você for PJ, blá blá blá, e for um freelancer, mas acho que não é o caso. Sempre você vai ter uma pessoa que tem mais tempo que você, que ela acaba te ajudando, dando um toque aqui e ali. E geralmente, quando você não consegue fazer uma tarefa, a maioria das vezes o problema não é técnico, não é que você não sabe fazer um insert no banco, ou não sabe fazer uma consulta, não. A maioria das vezes você não consegue fazer uma tarefa por conta do negócio. Você não sabe como funciona, onde busca as informações, aquelas informações vêm da onde, como que você organiza aquelas informações. E isso você só consegue exatamente com a ajuda de outra pessoa que trabalha lá na área. Você por si só, às vezes, não consegue fazer esse tipo de coisa porque precisa de ajuda mesmo de uma outra pessoa. E o problema nunca vai ser técnico. Eu não digo nunca, né? Mas na maioria das vezes não vai ser técnico, vai ser de negócio. Por isso que é muito importante que você conheça o negócio da empresa, com que você trabalha, como que funcionam os processos, como funciona ali a forma que você interage com as pessoas, com os sistemas. E não precisa ter esse medo de que você não vai conseguir, principalmente se você for uma pessoa júnior, aí que você tem mais suporte mesmo, porque quando você é uma pessoa pleno e sênior, você é mais cobrado. Eu diria que seria mais como uma pessoa pleno, digamos assim, tem um pouco de mais medo do que o júnior, porque o pleno entende que ele é uma pessoa plena que consegue por si só resolver os problemas, tirar suas próprias dúvidas, e às vezes o júnior não consegue, ele precisa de um suporte, de uma orientação ali, e se ninguém dá suporte para ele, ele acaba que não consegue dar sequência. E o pleno, ele consegue. Então, quando ele tem uma dúvida, alguns plenos não conseguem tirar dúvida com outros superiores, ou até mesmo com o júnior. Em alguns casos, o júnior tem mais conhecimento do negócio do que o pleno. E aí o pleno precisa se sujeitar a tirar essa dúvida com o júnior. E o que não é demérito nenhum, é bem comum pessoas estarem na empresa com menos conhecimento técnico do que você, que não é a coisa que vai te barrar. Não precisa você ter esse medo de que você não vai conseguir entregar uma tarefa, porque na maioria das vezes você vai conseguir, se não for 100% das vezes, simplesmente por você saber pedir ajuda no momento certo. Não adianta você só sair pedir ajuda e não saber nem fazer as perguntas, então você precisa minimamente estudar o código ou o que você está fazendo para poder pedir aquela ajuda. A pessoa que vai te ajudar, ela sabe se você pesquisou ou não sobre o assunto. Por quê? Se você gosta desse vídeo, dá o like aí, tá? Porque é bom pro vídeo alcançar mais pessoas e também ajuda aqui no meu canal e a forma de você me pagar, beleza? O que eu tava falando? Então, aí o Júnior, ele precisa pedir essa ajuda e a pessoa que vai te ajudar, ela sabe se você
fez a sua lição de casa, digamos assim, porque quando você faz a pergunta, você sendo júnior, fazendo uma pergunta para uma pessoa que tem mais tempo de casa, dependendo da pergunta que você faz, ele sabe se você perguntou ou não. E na verdade existe até a forma correta de perguntar. Você tem que fazer perguntas que são coerentes. Ou seja, você já esgotou as possibilidades que tinha de você tirar aquela dúvida por si próprio. E aí, esgotada aquelas possibilidades, você vai para uma pessoa que tem mais conhecimento que você para poder tirar aquela dúvida. Você não vai simplesmente cru perguntando, porque é muito chato. Parece que você está se escorando na pessoa. Claro que você precisa ter aquela medida, né? Você não pode pedir ajuda para qualquer coisa, mas também não precisa ficar muito tempo ali tentando, se matando para poder entregar e tentando de qualquer forma, fica perguntando pro chat GPT e tudo mais, e em vez de perguntar para uma pessoa que tem lá mais tempo. Eu acho que você precisa saber ali medir o momento de pedir ou não. E eu vou deixar aqui no link do vídeo um livro que te ajuda para você poder ter mais, digamos, o feeling de estratégia para poder programar e tudo mais, para poder te ajudar na sua carreira. No card aqui eu vou deixar outro link aqui de outros vídeos que eu gravei relacionado a isso. E se gostou do vídeo, deixa o like, a gente se vê no próximo. Se cuida. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.